Pela cruz, e somente por ela, Ele nos redimiu. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, morreu para que nós pudéssemos ter esperança. E nós estamos aqui, nós somos gratos por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele tem feito por nós. Então esse é um mês especial, é um mês de Páscoa, onde nós estamos fazendo reflexões cristocêntricas, estamos olhando para a cruz, estamos olhando para a ressurreição, estamos olhando para aspectos que são muito importantes para a nossa fé, que são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24. Nós vamos hoje continuar a série Ressurreição que Transforma, Palavra que Sustenta. Hoje o tema é não só ouvintes, mas testemunhas, como eu acabei de ler em Lucas 24, 13 a 27, ali um pouco da história do caminho de Emaús. Agora nós vamos ler a segunda parte, e aí na mensagem nós vamos entender a proposta de Lucas para o caminho de Emaús, e como o caminho de Emaús nos abençoa, molda as nossas vidas, molda as nossas histórias. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 28, Lucas diz assim: Ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiam, Jesus deu a impressão de que seguiria adiante. Mas os discípulos, eles insistiram muito com ele para que não fosse. Fique conosco, disseram. Já é quase noite, o dia já está quase acabando. Ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos de ambos foram abertos e eles o reconheceram. E ele desapareceu diante dos olhos deles. Então disseram um ao outro: Você não lembra como nosso coração queimava dentro de nós enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava a Bíblia? Imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, e ali encontraram os 11 reunidos e pessoas que estavam com eles. Todos eles diziam: É verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como eles reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Vamos orar? Pai, eu confio no poder do Espírito Santo, que as minhas palavras e a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a nossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho de Emaús. E o caminho de Emaús, ele é muito importante para a jornada daquilo que a gente está falando sobre a Páscoa. Os seguidores de Jesus ficaram desolados quando ele foi morto. Mas com o passar das décadas, existe muitas evidências de que o túmulo estava vazio. Os relatos da ressurreição nos 4 evangelhos servem para sustentar essa crença. Existem muitas evidências de que o túmulo estava vazio. Se os cristãos tivessem inventado, por exemplo, histórias sobre a ressurreição, jamais teriam, por exemplo, colocado mulheres para serem as testemunhas oculares ou para serem as primeiras testemunhas. Após a morte de Jesus, toda a comunidade cristã adotou um conjunto de crenças totalmente novas e até impensáveis para a época. Eles acreditavam que a futura ressurreição já havia começado em Jesus. A ressurreição em Jesus garantiu a nossa ressurreição e já trouxe ao nosso coração um pouco da nova vida futura. A visão cristã da ressurreição ela era inédita na história. A verdade da ressurreição é algo de suprema e eterna importância. A ressurreição é o ponto central sobre o qual a história do mundo se articula. O fato do sepulcro vazio, o testemunho de numerosas testemunhas oculares, o impacto de longo prazo na vida dos seguidores de Jesus. Os primeiros cristãos não inventaram um túmulo vazio. A ressurreição de Jesus foi o modo de Deus bater o carimbo na história, dizendo: pena cumprida.
É o modo que Deus bate na história e diz: pena cumprida. A ressurreição é Deus através de Jesus dizendo: a dívida foi paga. A dívida, o problema do pecado, o problema foi resolvido. Agora nós não somos mais inimigos de Deus. Pena cumprida. A verdade da ressurreição, ela é algo de suprema e suma importância. A ressurreição de Cristo é para toda a eternidade em seu tempo, e trará consigo a ressurreição dos cristãos, a regeneração e vitória sobre o céu e sobre a terra. Por isso, no espaço simbólico entre a cruz e a ressurreição, Cristo foi totalmente excluído dos seus poderes, de seu Pai e de qualquer esperança de redenção ou vitória. Por isso, para que nós possamos entender o relato do caminho de Emaús, nós precisamos entender a proposta de Lucas em seu tratado Lucas Atos. O Evangelho de Lucas mostra sinais de uma abordagem até acadêmica. E é verdade, nós não poderíamos esperar algo diferente de um médico, de um grande historiador. Lucas, no seu evangelho, vai destacar a maneira pelo qual Jesus ressuscitado insiste em que os eventos da crucificação e da ressurreição sejam entendidos a toda a luz das Escrituras. Lucas está escrevendo um tratado, Lucas Atos, para que tanto a sua morte quanto a sua ressurreição sejam entendidos pela grande metanarrativa de Gênesis a Apocalipse. Existe uma proposta de integração daquilo que Lucas está escrevendo para os seus leitores originais. Existe uma proposta de integração aonde Lucas, um grande historiador, um grande escritor, quer desenvolver e quer abordar. Por isso, Lucas, sendo o único autor gentil das Escrituras e provavelmente de formação grega, porque ele era médico, ele possui um olhar clínico e provavelmente conhecia as Escrituras na versão grega. Por isso que quando a gente entende quem é Lucas, quando a gente entende o tratado Lucas Atos, para quem Lucas escreveu o seu tratado, nós podemos enxergar que a história de Emaús ganha vida, ganha vigor e faz todo sentido aquela história dentro daquele contexto. Porque os gregos não acreditavam na ressurreição. Os gregos, eles tinham uma visão da vida após a morte como se a alma fosse liberta do corpo. E dentro dessa perspectiva, a ressurreição jamais seria parte da vida após a morte. Se nós não entendermos que para o mundo grego, a ideia de um espírito que sobreviveria à morte era aceitável e até desejada como libertação do corpo, prisão, como na visão de Platão, que foi um dos grandes filósofos gregos, mas para os gregos a ressurreição física era algo absurdo, era repulsivo no mundo greco-romano, principalmente na visão grega de filosofia. A visão de alguém ressuscitar era algo inconcebível para os gregos, era rejeitado pelos gregos. Aí vem Lucas, um gentil, escrevendo para um público helênico, escrevendo o seu tratado para um mecenas, um patrocinador que é Teófilo, mas escrevendo com uma influência do mundo greco-romano muito grande para um leitor específico. Aí ele conta a história de Emaús, de 2 discípulos voltando de Jerusalém, voltando dos acontecimentos da morte, da ressurreição de Jesus, 11 quilômetros de caminhada, encontra o próprio Salvador, encontra o próprio Cristo, não são capazes de entender que é Jesus que ressuscitou, conta a história,
conta tudo o que aconteceu, conta o relato de uma maneira fidedigna. Jesus os repreende, Jesus prega a palavra, Jesus senta com eles, Jesus está à mesa com eles, Jesus parte o pão, e as escamas da incredulidade, ou da ingenuidade, ou da falta de fé, caem sobre aqueles discípulos, e eles reconhecem que Jesus é o Salvador. Quando eu estava preparando essa mensagem, refletindo sobre a história desses 2 discípulos no caminho de Emaús, eu cheguei à conclusão de que todos nós temos um pouco de Emaús em nossas vidas. Todos nós temos um pouquinho de Emaús na nossa jornada. Todos nós, um dia, temos um pouco daqueles discípulos. Todos nós, na nossa jornada, temos um pouquinho de Emaús. E esse pouquinho de Emaús é suficiente para nós não enxergarmos a grandeza, o poder, a ressurreição de um Deus que ressuscitou, de um Deus que está vivo e de que quer mudar as nossas histórias. Eu gosto muito de um autor chamado Richard Loves, e ele escreveu um livro chamado As Dinâmicas da Vida Espiritual. Um livro antigo, mas um livro de uma profundidade espiritual muito grande. E um dos capítulos, ele fala algo que para mim me traz segurança de que todos nós temos um pouquinho de Emaús. Ele fala em um dos capítulos, ele está falando sobre espiritualidade de uma maneira muito profunda, demonstrando que realmente existem pilares de formação espiritual na nossa jornada, que precisam ser desenvolvidas a longo prazo, para que nós possamos nos parecer com Jesus. E ele fala algo muito interessante, porque ele diz assim: as pessoas podem ter uma percepção muito superficial do pecado e ainda assim se arrependerem. É possível nós termos uma visão muito rasa sobre o pecado e ainda assim se arrepender dos nossos pecados. Muitos de nós podemos ter uma compreensão muito confusa da verdade redentora e ainda assim ter respondido com fé a Deus em Cristo. É possível. É possível nós sermos como aqueles discípulos de Emaús, ter relatado, ter visto, ter ouvido, ter visto os apóstolos vivendo, falando, relatando, e mesmo assim olhar para Jesus e ainda assim não reconhecer que é Jesus. É possível muitos de nós aqui termos uma percepção muito rasa do pecado, mas ainda assim nos arrependermos. É possível muitos de nós ter uma confusão sobre o plano redentor de Jesus e ainda assim ter respondido com fé em Deus, em Cristo. Porque ele vai chegar a uma conclusão de que é fácil confundir um coração moralmente contido com um coração totalmente mudado. Que é o que nós estamos estudando com as mulheres às quintas-feiras, onde eu tenho batido na tecla. É totalmente plausível nós confundimos um coração moralmente contido, aonde eu obedeço para ser aceito, sem entender que eu sou aceito, logo eu obedeço. É totalmente possível nós, como aqueles discípulos de Emaús, andar com Jesus, caminhar com Jesus, ter consciência daquilo que tudo que Jesus passou e que ainda assim ter uma visão muito rasa de tudo isso. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele usa uma visão de Calvino, que Calvino nos ensina que muitos cristãos são ricos, mas vivem como pobres. E C.S. Lewis fala no seu livro que muitos cristãos parece aquela criança que mora a 200, 300 metros da praia, mas mora num córrego. E ele vai começar a fazer castelinhos de areia no córrego, com o barro do córrego, mas a 300 metros tem a areia do mar. E ele está no córrego, no barro sujo, fazendo castelinhos de areia. E ele não consegue enxergar a 300 metros que tem uma imensidão de areia do mar para ele fazer um castelinho de areia. Muitos de nós somos ricos vivendo como pobres espirituais. Muitos de nós estamos na jornada de Emaús. Muitos de nós estamos na jornada, olhando, falando com Jesus, mas não tendo a capacidade de enxergar o que Jesus é e o que Jesus fez em nossas vidas.
Porque a formação espiritual começa quando eu me dou conta de que a minha história está intimamente associada à história de Jesus. E aqueles discípulos não entenderam isso. Eles ouviram os relatos daquilo que os discípulos falaram, daquilo que as testemunhas oculares falaram de Jesus, e Jesus aparece a eles, e eles não foram capazes em um momento da história de entender quem era Jesus. Por isso fica a pergunta: se todos nós temos um pouco de Emaús, como que nós resolvemos o problema de Emaús? A resposta é que Jesus é a solução para aqueles que ainda continuam em Emaús. Porque pode ser você, ainda em Emaús, andando com Jesus, falando com Jesus e não entendendo quem é Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero refletir sobre 3 lições muito importantes sobre Emaús, que tem a ver com a sua vida. Porque a história, ela está aqui exatamente nesse contexto, não é por acaso. Lucas está provando para os gregos: se vocês não acreditam na ressurreição, Jesus ressuscitou. Mas Lucas está provando para os discípulos de que é possível aqueles discípulos caminharem com Jesus e não entender quem era Jesus. Já que Jesus é a solução para Emaús, o que Jesus fez de importante para aqueles discípulos que fizeram eles olharem para Jesus? A primeira lição a gente encontra nos versículos 13 a 15 a 17, quando Lucas diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Eles falavam sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e caminhou com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Aí, Jesus fala: vocês obviamente estão discutindo algo muito importante enquanto caminha, disse ele. Sobre o que vocês estão falando? Olha que interessante. A primeira lição que a gente aprende nesses primeiros versículos é a escuta ativa de Jesus no caminho. Jesus já não chega com os 2 pés nos discípulos. O que vocês estão falando? Vocês são incrédulos. Vocês não acreditaram naquilo que os discípulos falaram para você? Como assim? Como assim vocês não acreditaram? O texto diz que Jesus vai até eles e pergunta: o que vocês estão falando? Então o texto diz: um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo ali nos últimos dias. O próprio Salvador que ressuscitou pergunta: quais coisas? Aí eles vão olhar e vai falar o que fizeram com Jesus de Nazaré. Eles vão contar a história, eles vão nos profetas, eles vão analisar todo o contexto, eles vão trazer fidelidade, integridade para a história. Jesus está ouvindo eles. E isso é interessante porque a escuta de Jesus é fabuloso, porque Jesus entra no meio da história por meio do escutar, ou seja, existe respeito pelas experiências, existe respeito pelas vivências, pelas percepções, pelas dúvidas, pelos questionamentos que eles tiveram. Jesus não está desprezando a incredulidade deles, Jesus não está desprezando as dúvidas deles. Na minha jornada de discipulador, eu tenho uma aluna que esses dias atrás, ela falou assim para mim: pastor, eu estou com muita dúvida sobre a minha fé. E eu estou com muita raiva ao mesmo tempo, porque eu estou com dúvidas sobre Deus, porque eu não queria ter dúvidas sobre Jesus. Eu não queria ter dúvidas sobre a crucificação, sobre a ressurreição, e eu estou com raiva de mim mesmo, porque não era para eu duvidar. O que eu faço? Aí eu falei assim para ela: parabéns pelas suas dúvidas. Ela falou assim: como assim? Me permita ler para você um trecho de um livro chamado A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. Foi um pastor na ilha de Manhattan, em Nova York, em um dos lugares mais seculares do mundo,
onde de a cada 10 pessoas, 12 eram seculares, e ele plantou uma igreja presbiteriana em 89, uma igreja que chegou a ter e tem hoje quase 6 mil, 7 mil pessoas em um ambiente altamente secularizado. E eu li para ela um trecho do livro que eu queria ler para vocês entenderem que Jesus não questiona quando nós o duvidamos, que o problema não é questionar. E o Tim Keller fala algo muito legal que eu acho que vale a pena a gente refletir aqui. Abre aspas. Uma fé, sem dúvidas, é como um corpo humano sem anticorpos. Indivíduos que levam a vida contentes, ocupados ou indiferentes demais para fazer perguntas incômodas a respeito do porquê de crerem, acabarão se descobrindo impotentes, tanto diante da experiência de uma tragédia, quanto das perguntas insistentes de um cético inteligente. A fé nutrida por alguém pode desmoronar praticamente da noite para o dia, caso ao longo da vida essa pessoa tenha deixado de ouvir com paciência suas próprias dúvidas, que devem ser descartadas só depois de muita reflexão. Ou seja, é por meio das nossas dúvidas, da nossa crise de fé, que nós somos moldados, que nós somos transformados, que nós crescemos, que nós entendemos a grandeza, a presença de um Jesus que ressuscitou. Que foi exatamente a minha resposta para a minha aluna. E que é exatamente a proposta de Jesus em Emaús com aqueles discípulos. Contem a história, falem o que vocês viram ou vocês ouviram, expliquem. Jesus poderia ali ter falado quem era ele, poderia ter reprimido eles, mas Jesus não fez isso. Jesus os escutou. Existe uma escuta ativa de Deus, mostrando para eles: contem, relatem, demonstrem o que vocês aprenderam. Exponha suas dúvidas, seus questionamentos, suas percepções, suas experiências. Só que é interessante, porque depois que eles contam as suas experiências, as suas dúvidas, os seus questionamentos, no versículo 25, Jesus vem de uma maneira surpreendente e diz assim: vocês são tolos. Como o coração de vocês demora a crer em tudo que os profetas lhe falaram? Vocês não veem que isto era o que tinha que acontecer? O Messias deveria sofrer antes de entrar em sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Bíblia. Olha que interessante. Jesus dá a liberdade deles abrir o coração, questioná-los, dúvidas, experiências, incredulidade. Aí no 25 Jesus vem e fala: vocês são tolos, vocês são lentos para crer. Esse é um modelo do agir de Jesus, porque a segunda lição nos ensina: se a primeira nós aprendemos que existe uma escuta ativa de Jesus no caminho, a segunda lição é Jesus confrontando com a verdade no caminho. Porque olha que interessante, Jesus vai nos permitir, nós temos liberdade e somos fortalecidos por meio das dúvidas, dos questionamentos. Discípulos maduros questionam, discípulos maduros vão olhar para as Escrituras e vão questionar, e vão perguntar, e vão buscar amadurecer. Mas ainda faltava para eles algo muito importante, que era a confrontação com a verdade. Porque quando Jesus diz assim: vocês são tolos, não é que Jesus é mal educado, não é que Jesus é grosso, não é que Jesus é ignorante, muito pelo contrário, Jesus é doce, Jesus é meigo, Jesus, ele é firme quando precisa ser, e ele precisava ser. E no original essa palavra, tanto tolos quanto lentos para crer, é que Jesus olha para os seus questionamentos, olham para as suas dúvidas, e tem um sentido de uma falha culpável em perceber a realidade espiritual que já foi esclarecida. Isso tem um sentido de tolo, ou seja, eles sabiam o que aconteceu, eles tinham consciência, eles contaram a história. Não eram neófitos, eram homens que sabiam, eles ouviram, eles contaram a história para Jesus. Aí Jesus está dizendo: vocês são tolos, porque vocês não estão entendendo que a realidade espiritual já foi esclarecida.
Vocês não estão percebendo que aquilo que vocês contaram é a verdade? Por isso que Jesus traz um modelo que é fundamental para nós como igreja: confronto com a verdade. Nós, pastores, somos chamados para confrontar com a verdade. Nós somos chamados a falar a verdade em amor. Nós somos chamados a aplicar a verdade, a viver pela verdade, a amar a verdade, a ajudar vocês pela verdade. Que saiam bravos com o pregador, mas que saiam felizes e confrontados com a verdade. Que saiam tristes comigo, mas que saiam transformados com a verdade. Jesus nunca deixou de confrontar alguém necessário com a verdade. E o confronto com a verdade é que nós precisamos da Bíblia inteira para compreender todos os motivos pelos quais a morte de Jesus não foi um fracasso, nem uma tragédia, mas a sabedoria humana. Por isso, no versículo 27, o Lucas diz, começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes tudo o que constava a respeito dele em toda a Bíblia. Jesus vai confrontá-los com a verdade. Jesus vai mostrar que aquilo que eles ouviram, que eles não conseguiam enxergar, era a verdade libertadora na vida deles. Por isso que por meio da verdade, nós somos libertos da incredulidade. Hernandes Dias Lopes fala muito isso. Tem pregadores que pregam a mentira como se fosse verdade, e pregadores que contam a verdade como se fosse a mentira. Nós somos desafiados em nossos púlpitos a pregar a verdade. Nós somos chamados a confrontar e a viver a verdade. Porque quando nós somos libertos da incredulidade pela verdade, o preço de encontrar a verdade é a obediência. E a consequência de conhecer a verdade é ser liberto de tudo que nos separa de Deus e da derradeira realização humana. Por isso que a verdade tem que ser pregada. Por isso que Jesus os confronta. Por isso que Jesus permite a escuta. Jesus permite eles relatarem o que eles viram. Mas Jesus precisava confrontá-los. Jesus precisava mostrar para eles que eles não entenderam a verdade. Estavam lentos no entendimento daquilo que eles ouviram. E aí entra a terceira lição. Porque se de 13 a 19 Jesus os escuta, ou de 13 até 23 Jesus os escuta, e de 25 a 27 Jesus os confronta, de 28 a 31 Jesus faz algo que é a cereja do bolo, é o ponto que move a história. Olhem comigo. Ao se aproximarem do povoado, Jesus está vindo com eles. Jesus ouve, Jesus confronta com a verdade, está caminhando com eles. Jesus deu a impressão de que seguiria adiante. Jesus pregou a verdade, Jesus confrontou e Jesus ia seguir adiante. Só que eles insistiram muito com ele para que não fosse. Fiquem conosco, disseram. Já é quase noite, o dia já está quase acabando. E ele entrou para ficar com eles. Aí, olha que interessante. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu, deu a eles. Então os olhos de ambos foram abertos e eles o reconheceram e ele desapareceu diante dos olhos dele. Olha que fabuloso. E você vai concordar comigo. A terceira lição que nós aprendemos, se a primeira é a escuta ativa, a segunda é o confronto com a verdade, a terceira é que Jesus nos ensina em Emaús, é a comunhão, o relacionamento que Jesus tem com aqueles homens. Sabe por quê? Nos tempos de Jesus foi o que eu ensinei domingo passado na ceia. Participar de uma refeição com alguém na época de Jesus era ter um relacionamento. Quando Jesus os escuta, quando Jesus prega a verdade, e Jesus aceita sentar com eles, participar de uma refeição, não era apenas comer. Participar de uma refeição era relacionamento. Comer junto significava paz, aceitação, aliança.
O propósito daquela refeição era a celebração da presença de Deus, mesmo eles não percebendo. O propósito daquela refeição era uma experiência de comunhão, porque eles eram discípulos de Jesus, mas eles não tinham a maturidade. Porque na Bíblia, a mesa nunca é sobre comida. A mesa, quando a gente vem para a ceia, não é sobre comida. A mesa é identidade. A mesa é pertencimento. Quando Jesus usa o gesto do partir do pão, Jesus vai acionar a memória espiritual deles. O partir do pão faz com que aquele ato se torne uma pedagogia simbólica. É a pedagogia do símbolo. Eles viram o que ouviram. Paulo, em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, barra honesto, tudo que é correto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, tudo que há de excelente, nisto pensais. Aí Paulo diz para eles: então vocês vão ter que refletir em tudo que aprenderam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Quando Jesus senta com eles à mesa, parte o pão, existe a pedagogia do símbolo, da identidade, do pertencimento. O gesto do partir do pão é fundamental, porque agora eles estão trazendo a sua memória afetiva de algo que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus, que é o partir do pão. Ou seja, o cristianismo é a única religião que não impõe uma imposição autoritária ou coercitiva. O cristianismo é a única religião do mundo que se impõe como uma imposição da realidade, uma imposição que vem do poder da Trindade, porque o Pai é quem envia o Filho e sustenta o plano redentor. O Filho é a verdade encarnada que caminha, que confronta e parte o pão. O Espírito é quem abre os olhos, é a iluminação espiritual para a realidade de que Cristo seja percebida. Quando Jesus parte o pão, existe a pedagogia, a experiência de quem era Deus. Pronto, resolvido. Jesus não precisava falar mais nada. O cristianismo, ele é imposto no sentido que uma vez que o Espírito Santo abre os olhos de alguém, é impossível se desviar de Jesus. Eles eram discípulos, eles amavam Jesus, mas eles ainda não tinham a maturidade necessária. Então o partir do pão se torna o processo pedagógico de Jesus, para que eles pudessem entender quem era Jesus. Ou seja, por meio da escuta, do confronto, da comunhão, seus olhos são abertos para a grande verdade que eles precisavam enxergar, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus desaparece. Por isso que quando a gente pensa na escuta, Deus nos ouve mesmo quando as nossas reclamações estão erradas. Porque Ele não foi ouvido na cruz para que você pudesse ser ouvido. Se nós podemos chegar até Ele, é porque alguém não o ouviu na cruz. Quando Ele grita: meu Deus, por que me desamparaste? O Pai não o ouviu para que nós pudéssemos ser ouvidos. O Pai o rejeitou para que nós pudéssemos ser aceitos. O Pai não o ouviu em nada, o permitiu como um cordeiro morto, mudo, humilhado, para que nós pudéssemos ser escutados. Por que desprezar a oração? Por que desprezar se na cruz Ele nos abriu um canal? Porque Ele agora é o nosso mediador, Ele está à destra de Deus, para que nós possamos clamar, para que a gente possa suplicar, para que a gente possa falar. Ele vai nos ouvir, porque Ele venceu a morte. Ele ouviu esses discípulos.
E Ele vai te ouvir, porque Ele morreu e ressuscitou por você. Mas Ele vai nos confrontar, porque Deus nos corrige, e Ele só corrige quem Ele ama, porque Ele sempre quer alinhar a nossa visão à realidade do Cristo vivo. Porque Ele te ama, Ele vai te corrigir, Ele vai permitir que você sofra, que você padeça, que você chora, Ele vai te deixar lá, você afogar, e quando você estiver roxo, Ele vai te subir, mas você não está sozinho, Ele vai te confrontar, Ele vai te orientar, porque é necessário, nós somos filhos. E aqueles discípulos precisavam ser confrontados, para entender. Mas Ele também está à mesa, porque Ele se revela no cotidiano, o pão é o cotidiano, e Ele se revela para que nós entendamos que nós nunca estamos ausentes, e que Ele nunca esteve ausente das nossas vidas, mesmo se nós estávamos distraídos, porque aqueles discípulos estavam distraídos, não entenderam quem era Jesus, mas Jesus estava ali com eles. Nós perdemos a sensibilidade do dia a dia. Esse mundo caótico faz com que a gente perca o ordinário da vida, o escovar os dentes. Quantas pessoas nesse exato momento não têm dentes para escovar e gostariam de mastigar uma maçã e não podem? E você pode mastigar uma maçã e escovar os dentes. Quantos gostariam de ter um teto para dormir, só porque você mora em um lugar de 37 metros quadrados, você despreza o cantinho que Deus te deu, mas tem pessoas que nem teto têm, que precisam morar debaixo de uma ponte. Nós, muitas vezes, nós esquecemos do cotidiano, porque Deus sempre faz muito mais do que nós merecemos. E como Deus sempre nos abençoa com mais do que nós merecemos, nós acabamos nos tornando filhos ingratos. Por quê? Porque nós não percebemos o agir e o cuidado de Deus. Quantas famílias vão no supermercado com um salário mínimo para poder comprar a compra do mês? E Deus te abençoou com 2 salários mínimos. E você pode ir no mercado, e você pode ir num restaurante, você pode fazer uma viagem. Você pode viver a sua vida, mas tem pessoas que não podem. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar muitos dias sem tomar um banho quente. Lembra naquela questão da Enel, ano passado, ano retrasado? 5 dias sem luz, a minha região ficou 5 dias sem luz. Quando eu pude tomar um banho quente, eu dei graças a Deus. Algo simples, né? Mas algo que realmente me abençoou. E que a gente despreza, porque a gente liga o chuveiro e gira lá, a gente tem água quente, aquelas duchas maravilhosas que eu sei que vocês têm nas suas casas. Na minha não é assim, igual na casa de vocês, mas desce aquela água abençoada e você diz: obrigado, Senhor, porque eu posso tomar um banho quente. Mas quantas pessoas vão tomar no inverno agora banhos frios? Então, nós somos muitas vezes ingratos porque Deus faz muito por nós. E nós acreditamos que Deus é um Deus ausente, porque nós acreditamos que Deus não responde às nossas orações, o que não é verdade. Deus sempre responde todas as orações dos seus filhos. Pode ser que a resposta de Deus não seja a sua resposta, mas Ele vai te responder. Por isso que Lucas quer deixar muito claro, e essa história é brilhante, é uma história assim fabulosa. Jesus não desapareceu porque a lição acabou, mas porque a lição se tornou parte deles. Você entendeu? Jesus não desapareceu porque, beleza, eles entenderam, mas porque quando Jesus parte o pão, a própria lição se tornou parte deles. Quer ver comigo? Olha o que eles falam no versículo 32. Então disseram um ao outro: você não lembra como o nosso coração queimava dentro de nós enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava a Bíblia?
Imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, e ali encontraram os 11 reunidos e pessoas que estavam com eles. Todos eles diziam: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como eles reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Quando a lição se torna parte deles, os olhos se abrem para quem era Jesus. Os nossos olhos só vão se abrir para esse poder, para essa bênção, para tudo aquilo que Deus tem para nós, quando nós entendermos e quando Jesus se tornar parte daquilo que somos. Quando nós entendemos que nós somos filhos amados de Deus mediante o sacrifício de Jesus. Enquanto nós não tivermos o entendimento correto do sacrifício de Jesus na cruz, quando nós não entendermos exatamente o que é o Evangelho, o poder do Evangelho em nossas vidas, nós nunca vamos ter os olhos abertos para a grandeza. Os céus nunca vai se abrir. Existe um céu aberto para todos nós. Paulo fala em Efésios 1:3, bendito o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ou bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ou no original, tem nos abençoado nas mansões celestiais, nos domínios celestiais em Jesus. Nós já somos abençoados. O céu está aberto. Só que nós não somos capazes de enxergar, porque nós não entendemos o Evangelho, nós não entendemos como esses discípulos o que Jesus é e o que aconteceu há 2000 anos atrás. Quando os olhos deles se abrem, a presença física se torna desnecessária, porque agora habita neles o Espírito Santo. É por isso que Jesus não está pendurado no madeiro. Nós não precisamos de adorar um Jesus pendurado no madeiro, porque Ele habita aqui, ó, por meio do seu Espírito. Ele habita em nossos corações, que é exatamente isso que 1 Pedro 1:8-9 fala. Eu quero ler para vocês, que é a prova viva. Aqueles discípulos não precisavam mais da presença física, porque Jesus, por meio do seu Espírito, habitava neles. E Pedro fala isso para aqueles cristãos em Pedro 1:8-9, quando ele diz assim: vocês o amam, embora jamais o tenham visto, e ainda que não o veem, vocês creem nele e celebram com uma alegria gloriosa que ultrapassa tudo que as palavras podem expressar. Uma vez que vocês estão recebendo o objetivo apropriado para a sua fé, a saber, a salvação das suas vidas. Então nós o amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João. Mas nós não precisamos de nada físico ou de nada concreto para adorar, porque Jesus habita em nós por meio do seu Espírito. E isso é suficiente para que nós, por meio do seu Espírito, possamos olhar para a cruz, olhar para a ressurreição e os céus se abrirem para nós e nós vivermos os maiores planos que Deus tem para as nossas vidas. É nós sermos imitadores dele. As grandes bênçãos que Deus tem para as nossas vidas estão condicionadas ao entendimento daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus fará. Por isso que essa história é uma das histórias mais brilhantes que a gente tem nas Escrituras e no Novo Testamento. Eles eram discípulos, precisavam ser confrontados com a verdade, precisavam de uma lição pedagógica. E quando essa lição é desenvolvida e aplicada, seus olhos se abrem e eles percebem que eles estavam com o Cristo ressurreto, que eles tanto almejavam, que eles tanto sonhavam. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, que diz assim: pastor, ore por mim. Eu ainda me vejo um pouco em Emaús. Eu ainda acho que Emaús ainda é forte em minha vida. Eu ainda percebo
que eu me pareço mais com aqueles discípulos na jornada em Emaús. Ore por mim, para que eu possa realmente enxergar e que as escamas dos meus olhos caiam, para que eu veja Jesus de verdade. Há alguém assim? Levante sua mão, quero orar por você, que diz: eu ainda estou em Emaús, ainda me vejo um pouco em Emaús, ainda me vejo ainda distante da realidade que eu gostaria, ainda me vejo distante da realidade que eu sei que Deus quer para a minha vida, e eu preciso muito de oração. Há alguém assim? Levante sua mão, quero orar por você, que diz: pastor, ore por mim, ore pela minha vida, ore para que eu possa sair de Emaús com uma visão totalmente aberta do reino de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Há alguém assim? Levante sua mão, amém, aqui no meio. Alguém que diz: pastor, ore por mim, para que eu possa sair de Emaús, para que eu possa viver o evangelho da maneira correta. Há mais alguém que quer orar por você? Há mais alguém? Vamos orar, Santíssimo Deus e Eterno Pai. O caminho de Emaús, todos nós trilhamos um dia. Muitos de nós ainda podemos estar em Emaús. Ainda nós podemos estar presos a um caminho ainda que nós não deveríamos estar nesse exato momento das nossas histórias. Mas mesmo assim o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos escuta, o Senhor nos confronta, o Senhor se relaciona conosco, o Senhor nos ama. Emaús faz parte das nossas vidas, mas que em nome de Jesus nós possamos sair de Emaús com os olhos abertos para o grande céu, para o grande caminho que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, abençoar nossas vidas, essa mão levantada, que possamos amá-lo em espírito e em verdade, que possamos adorá-lo, que possamos exaltá-lo, Pai. Abençoe nossas vidas e como esses discípulos, nós possamos, por meio do Teu Espírito, sentir a grandeza e o poder da glória de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar nesse momento? Vamos adorar o nosso Deus, reverenciá-lo, e que Emaús seja apenas um estágio curto na sua vida, e que Deus possa abrir um caminho de bênçãos e de céu para você em Jesus.